Como é que é, povo dos finais? Bem-vindos ao episódio 7 da série dos finais artísticos. Eu, a semana passada, deixei-vos aqui este puzzle onde as brancas jogam e ganham. Um puzzle super interessante, complexo. Pessoal, eu ia-vos pedir que vocês, quando estiverem a ver os puzzles, cheque alguém a ver os puzzles. Há pessoal que, se calhar, 90 e tal por cento das pessoas devem chegar aqui só ver a arte do puzzle, que é lindo. Muitos, se calhar, nem tentam resolver ou tentam e desistem rápido, o que é natural porque os puzzles são demasiado complexos, têm muitas subvariantes. Bom, mas de qualquer forma, vocês deixem os vossos comentários numa variante que vocês acham que poderá ganhar, mas não estão a ver o seguimento, até porque temos que ver sempre as respostas do adversário. E já vimos neste tipo de problemas que o adversário tem sempre respostas debaixo da manga, respostas manhosas. Uh, mas basicamente a ideia do que eu vos estou a pedir é que, se vocês virem aqui um lance que eu nem sequer esteja a ponderar como primeiro lance, por exemplo, se vocês mencionarem nos comentários, eu poderei analisar esse lance e dizer porque é que não dá, ou, por exemplo. Bom, aqui que lances que vocês poderiam ter visto, vamos ver aqui alguns. Por exemplo, torre por C8, de certeza que alguém ponderou neste lance, é um lance a ponderar. Torre por C8 aqui não funciona, portanto as brancas vêm para aqui, querem promover, mas torre por C8, aqui as pretas capturam este peão importante de F, e por exemplo torre D8 segurando o peão, e o rei agora vem no resgate deste peão, vem para capturar este peão. Por exemplo, rei G8, as brancas tentam acercar também o rei perto do peão. Aqui é um lance intermédio interessante que é cheque, portanto reparem que o rei não pode subir porque esta torre controla. E aqui a ideia é perguntar ao rei onde é que ele quer ir. Por exemplo, rei H8, aqui as pretas têm este lance interessante, que ameaça mate. E agora reparem, se rei aqui, perde imediatamente. Ou lance torre G3, torre G5, torre G5 dá rei H6. Torre G4, torre G3, torre G2, torre G1, qualquer um destes lances ganha, porque agora simplesmente é mate imparável. Dentro desta variante, as brancas poderiam tentar bispo G8, naquela de guardar o bispo para interpor o cheque. Aqui as pretas teriam um lance super interessante, que é o lance torre D2. E agora ameaçam capturar este peão. E o peão, para não ser perdido, vai avançar. E agora reparem nisto. Cheque, bispo defende e agora torre GH6. E agora reparem, se a torre mexe, este bispo está perdido. Se a torre mexe, vai cair o bispo com cheque e o peão. Portanto, aqui as pretas ganham. Dentro ainda desta variante, quando cheque, por exemplo, rei F8, aqui as pretas podem tentar este torre H7. E agora o rei não pode vir para aqui. Quer dizer, pode, que o mate está defendido. Mas basicamente aqui, por exemplo, bispo F7, torre F6 crava, torre D7 defende, e lá vem o rei nas calmas. E aqui as pretas não vão perder isto, porque as brancas estão aqui muito apertadas, não têm grandes lances. Por exemplo, aqui torre E7 cai já o peão. Por exemplo, aqui rei G8, aqui vai ganhar o peão. Ok? Portanto, esta variante não ganha para as brancas. Outros lances que poderiam ter ponderado, por exemplo, o bispo A6. O bispo A6 atacando aqui muita coisa. Mas aqui simplesmente as pretas mais uma vez capturam o peão importante de F. E por exemplo, come a torre e come o peão. Portanto, e aqui o material está igual. Isto é empate. Não vale a pena aqui estar a dizer cheque e não sei o quê, porque isto é empate. Já agora, se quiserem ver aqui, cheque, rei B5. Torre por A7 perde para rei B6. Simplesmente. Portanto, bispo A6 também não funcionaria. Que lances mais é que vocês poderiam ter visto? F7 primeiro. Também era um lance que vocês poderiam ter calculado. Mas aqui as pretas jogam cavalo B6. Este peão está controlado pela torre. Por exemplo, rei G7, para ajudar a promover o peão. Aqui cai o bispo. Cai com cheque, mas lá está. Aqui o peão de F está perdido. São duas torres ali. Por exemplo, torre C7, aqui torre B8 e controla aqui a promoção. Por exemplo, aqui cheque rei B6. Isto está a andar muito pressa. Desculpem lá, é porque eu tenho aqui a variante analisada. Rei B6, torre C7, torre D8 e lá está. Agora vai cair outro peão. Por exemplo, C4, captura e pronto. Isto está empatado.
Aqui também há uma subvariante que é, em vez de dar o. Portanto, aqui tem que capturar com cheque, senão é uma peça a menos. Por exemplo, torre D4, torre D7, ok? Eh, torre C7, torre B8, controla sempre. D7. D7 aqui, as pretas jogam torre D8. E as brancas não conseguem ganhar isto. Por exemplo, aqui torre F2, controla sempre. O rei está a vir. O rei está a vir para o auxílio. A torre vai ter que largar o controle deste peão e vai cair. Portanto, não sei se viram mais algum lance, por isso é que eu vos digo para comentarem. O lance aqui, e aqui lá está. Não só nestes problemas, mas como no xadrez em geral, nós devemos sempre procurar lances forçados. Como vimos nestas variantes, aqui as pretas têm sempre, ou as brancas, têm sempre um recurso ao outro. A solução aqui começava com um lance super forçado, que é o lance torre a 6 cheque, que até parece que é mate, mas aqui força só uma defesa para o mate, que é torre a 5. Okay? E agora lá está, as brancas não vão capturar a torre, porque, por exemplo, rei por F7, mas simplesmente torre por F7 e cavalo por D6. Isto é empate, ok? Portanto, lá está, esta torre é importante a defender este peão. Por isso é que aqui agora o lance é F7. E agora lá está. Se as pretas jogam qualquer outro lance que não seja comer este peão, vem dama. Por exemplo, torre por A6, simplesmente dama. E agora são duas peças que estão atacadas. Uma delas vai cair a seguir. Não há defesa para isto. Por exemplo, torre C6, bispo D5. Ou melhor ainda, dama E8. Dama E8 crava aqui. Como é que defende? Torre B6, D7. E agora vai fazer dama. Ou dama, sim, aqui é dama imparável, parece. Há aqui uns cheques, mas nada de especial. Portanto, quando as brancas jogam F7, as pretas têm que comer aqui. Têm que comer o peão. E agora, mais uma vez, o lance não é torre por A5. Porque lá está, ia dar a mesma variante de há bocado. Rei por, bispo por e cavalo por D6, certo? Então aqui as brancas vão jogar o lance bispo por torre. Largando a torre. E agora parece fácil, não é? Torre por A6. E agora tenho a certeza que vocês dizem: é fácil, o lance é D7 e ganha. Mas D7 é um erro grave. E não ganha. Os pretas têm o incrível recurso cavalo D6. E reparem-se, agora dama, cavalo F7 é cheque. Ganha a dama. Aqui, por exemplo, se as brancas tentam jogar o lance bispo E6, parece que... Aliás, desculpem, bispo E8. Bispo E8. Também parece que ganha, porque vamos fazer dama com cheque. E se o cavalo captura, faz dama em qualquer uma destas duas casas. E, por exemplo, cavalo B7, faço dama e ganho o jogo com cheque. É verdade. Só que lá está, as pretas têm aqui um excelente recurso, que é o lance cavalo F7 cheque. E agora, se o rei mexe, cavalo D8, bloqueia a casa da promoção. Por exemplo, rei G7, cavalo D8, rei F6 e, por exemplo, torre E6. E lá está, o cavalo controla aqui bem, a torre controla aqui e aqui. E basicamente o rei preto vem aqui, vem comer este peão e se for preciso ganha com este. Portanto, nesta variante, as brancas não ganham, porque há este recurso do cavalo F7 cheque. Cavalo D8. Ou então lá está, cavalo F7, bispo toma, agora vem torre D6, agora sim vamos supor bispo E6. Bispo E8 é igual, o peão não consegue avançar. E aqui é empate, porque os reis vêm, as pretas agora têm que pôr o rei em C7, controlando a casa da promoção, com a torre. E aqui é empate, porque basicamente as pretas vão deixar a torre em D, sempre controlando o ponto D8. Nem há aqui nada de peão, porque aqui o bispo captura, e mesmo que a torre esteja em D2 nunca vai poder capturar o bispo, porque há dama. Portanto, simplesmente as pretas deixam a torre na coluna D e empatam. Então qual é que será a solução?
Lá está. D7 parece que é um lance tão óbvio, mas é um lance que não ganha, porque as pretas têm este incrível recurso. Mas então, aqui, a nuance é bispo E8 cheque primeiro. E agora reparem, se rei B3 ou rei A3, por exemplo, rei B3, D7 ganha. Faz dama aqui ou aqui. E não há cá contragolpes. Por exemplo, cavalo D6, dama. Já não há cavalo F7 cheque por captura. Só que aqui, depois deste cheque, as pretas, claro, para variar, não é? Um bocadinho nestes puzzles, as pretas vão ter um incrível recurso, que é o relance rei A5. D7, vou ganhar, cavalo B6. E agora reparem, dama é fogado. Este peão não pode mexer, esta torre também não, este cavalo está pregado e este rei não tem casas. Portanto, qual é que será aqui o lance? Quem esteja a pensar no puzzle passado que fazia, ou há dois puzzles atrás que fazia aqui um bispo, o bispo também afoga. Aqui o lance é, promove, torre. Melhor houve pessoal que pensa o cavalo, mas não, torre. E agora reparem, o cavalo não tem muitas casas. Qualquer uma destas casas que o cavalo joga, cai, redondo. E é uma peça a mais. Portanto, o cavalo aqui pode vir para A4 ou para C4. Se o cavalo C4, vem então torre D5 cheque, rei B6 única, torre B5 cheque, forçando rei C7, e agora torre C5 cheque. E ganha o cavalo. Por exemplo, rei D8, tira o bispo primeiro, atacando duas peças, ainda a torre A5, cravando aqui o bispo. Brancas não podem capturar já o cavalo, mas aqui tem o lance cheque. E, por exemplo, cavalo D6, captura com cheque. E depois tem torre D5. Ou, se em vez de cavalo D6 eu jogar, por exemplo, rei C7, aqui, se trocarem as torres, isto vai dar um final ganho. E vamos ver essa variante, ok? Porque aqui, lá está, há outra variante que é, em vez de o cavalo vir para C4, vir para A4. Aqui ganha de maneira diferente. É o lance torre D5 cheque, aqui é igual, rei B6 única. Mas agora reparem, agora não é torre B5. Porque depois de rei C7 não há torre C5 cheque. Nem há cavalo a cair. Agora é o tema da peça sobrecarregada. Torre D6 cheque. E lá está. O rei agora, depois de rei A5, está sobrecarregado. Está a defender duas peças. Vamos capturar a torre e depois o cavalo. E se rei B7 é igual. Capturamos sempre a torre e aqui ganhamos a peça. Este é um final ganho. Por exemplo, o rei A5. Jogamos aqui isto. Olhem esta barreira linda formada pelo bispo e pelo peão. O rei não consegue entrar. O rei começa a vir e, por exemplo, aqui joga bispo D5, rei E5, e lá está. Aqui é aqui rei D6, A3 e, por exemplo, cheque. E o peão passa com o tempo e agora é só empurrar, o bispo controla aqui. Também há aqui uma variante interessante que é, portanto, se as pretas não jogarem o rei para B5 porque leva este cheque que dá um tempo às brancas, desculpem, mas é, por exemplo, em vez de jogarem, em vez de aqui jogarem rei C5, vamos supor que jogam rei A5. Rei A5, A3, porque aqui reparem, se as brancas jogam C4, perdem imediatamente para A2. Faz dama. Mas lá está, rei D6, rei A4, e agora, quando chega à altura de avançar o peão que não podemos, vem o lance. Bispo A2. Ancorando o bispo em A2, e agora é só avançar o peão. Okay? Portanto, um puzzle muito instrutivo. Eu sou sincero com vocês, eu também olhei para este puzzle. É para haver tantas variantes, uma pessoa fica cansada, é normal. E não vi a solução deste puzzle. Estes puzzles são incrivelmente complexos. Agora, a questão aqui é que quem olha para estes puzzles e perde uma hora, meia hora, ou então guarda durante a semana e vai vendo um pouquinho todos os dias, é assim, não está a perder tempo. Está a pôr o cérebro a funcionar e é assim que se evolui no xadrez. Espero que tenham gostado deste puzzle. Vou-vos deixar agora o puzzle para a próxima semana, que também é super interessante. Não é tão complexo quanto este, ok? Portanto, aqui as brancas têm uma peça a menos inteira. As brancas aqui jogam e empatam. E não pensem que é assim tão simples, porque
Este rei aqui está aqui bem cercado por estas peças. Portanto, vejam lá isso. Comentem lances que vocês vejam que acham, ou linhas que acham que possam ganhar, como primeiro lance, por exemplo. Porque se vocês não disserem o vosso primeiro lance, eu vou chegar aqui ao puzzle, vou dizer os lances mais prováveis. Vocês podem estar a ver um lance mais improvável, mas quiçá, podia ser um bom lance. E eu vou dizer, se eu vi no comentário aquele lance, eu vou dizer este lance não serve porque. Ok? Bom, ficamos por aqui hoje. Espero que tenham gostado. Portem-se bem.